E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra, é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra, é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas.
Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina. Enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina. Enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize.
Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT.
E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas.
Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize.
Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT.
E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra
é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT. E aí, pessoal, preparado para assistir um ótimo filme de ação? Pois é, o SBT vai exibir na tela de sucesso desta sexta-feira o filme Jack Ryan, Operação Sombra. É um emocionante filme de ação que conta a história do personagem Jack Ryan. Ele é um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos que se tornou analista da CIA. A trama se desenrola quando Jack Ryan, interpretado por Chris Pine, ele descobre uma ameaça terrorista em grande escala que pode levar o mundo a um conflito de proporções catastróficas. Ele se vê no meio de uma corrida contra o tempo para impedir que o plano malicioso se concretize. Ryan é enviado para Moscou, onde se infiltra em uma perigosa organização criminosa russa liderada por um grande mafioso. Enquanto trabalha secretamente na Rússia, Ryan se envolve em uma trama de conspiração e traições, lutando para desvendar os planos dos inimigos e também proteger sua própria vida. Com cenas de ação eletrizantes e reviravoltas emocionantes, o filme mergulha o espectador em uma jornada repleta de adrenalina, enquanto Jack Ryan tenta equilibrar suas habilidades como analista com as demandas do mundo real, colocando sua vida em risco para salvar milhões de pessoas. Jack Ryan, Operação Sombra é uma emocionante aventura de espionagem que mantém o público à beira do assento até o último segundo. Com um elenco talentoso, o filme combina suspense, ação e intriga política, em uma trama envolvente e repleta de reviravoltas. Então prepare-se para assistir logo mais na tela de sucesso no SBT.